Olá amigos Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Estou aqui com o Marcos Lauria e esse é o teste do Chevrolet Tracker, versão LT. Vou fazer uma passada geral aqui por fora do carro, depois no interior e o teste em movimento, vocês já estão acostumados. O visual geral do Tracker é bem interessante, é um carro que já está há algum tempo no nosso mercado. Ele surgiu para disputar mercado com o EcoSport, só que suas vendas nunca decolaram, talvez por causa do preço. E com isso ele fica um pouco de fora da briga entre os utilitários esportivos compactos. Essa versão LT é a versão mais simples, ele tem também a LTZ e o seu pneu é 205/70 aro 16. Os freios são a disco na dianteira e tambor na traseira, sendo que a versão LTZ usa rodas aro 18. A seção traseira do Tracker, ele traz um visual até interessante, é bem legal, combina bem com o estilo dele de SUV. E aqui o detalhe do Ecotec 6, né, que é do câmbio de 6 velocidades juntamente com o motor Ecotec, e a insígnia da versão Tracker LT. Esse aqui é o porta-malas do Chevrolet Tracker, tem aquela mochila ali de carregar laptop, dá para vocês terem a noção do espaço interno desse porta-malas. E aqui embaixo você tem o compartimento do step pneuzinho de bicicleta. O porta-malas traz ainda alguns ganchos, iluminação e também um compartimento aqui secreto para guardar alguma coisa. Motorização 1.8 16 válvulas Ecotec, é aquele mesmo motor de 144 cavalos de etanol e torque em torno de 18 19 kgfm que equipa o Cruze. Inclusive ele usa também a transmissão GF6 de 6 velocidades automática. Vou mostrar aqui o espaço traseiro do Tracker para vocês. Antes vou mostrar aqui os detalhes da porta. A porta tem um plástico aqui um pouquinho diferente, mas é duro. Comando do vidro elétrico. E aqui a gente tem os bancos em tecido, com apoio de cabeça para todos e cinto de 3 pontas inclusive no meio. Aqui o apoio de cabeça tem um funcionamento interessante, ele fica, quando você abaixa ele levanta aqui, tá vendo? E você pode empurrar ele para cima para poder abrigar o passageiro. Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês o espaço. Primeiro, atrás de um motorista de 1,90 m, eu também tenho 1,90 m, e lá do lado de lá, atrás de um passageiro de 1,70 m. Sentado aqui atrás de um motorista de 1,90 m, o espaço é razoável. Eu consigo fechar minha perna, mas encosto o joelho no banco dianteiro. E meu espaço para a cabeça é bom, tem uns 3 dedos aqui de espaço. Além disso, vou mostrar para vocês aqui, do lado traseiro você só tem bolsa, né, nos 2 bancos, essa aqui e nessa aqui, e apenas isso. Aqui atrás o carro é bem contido em itens, tem uma iluminaçãozinha aqui também na parte traseira, mas basicamente é isso. Essa versão LT aqui, ela é bem simples, mas o carro é bem espaçoso. O banco traseiro é bipartido. Vou mostrar aqui como levanta o apoio de cabeça. Levantei, e aqui o banco traseiro bipartido dá acesso ali ao bagageiro. Vamos voltar aqui. Eu vou sentar no banco, mostrar para vocês o espaço, sentado atrás de um passageiro de 1,70 m. Você pode ver que o espaço traseiro aqui no Tracker, atrás de um passageiro de 1,70 m, é generoso até para alguém de grandes proporções. E também o espaço para a cabeça sobra aqui em cima. O carro não traz nenhum apoio de braço aqui, nada, só mesmo os itens básicos. Agora vamos passar lá para a dianteira, que eu vou mostrar para vocês em detalhes as especificações aqui desse carro. Aqui na posição do motorista do Tracker, eu vou primeiro mostrar a chave para vocês, aquela chave padrão da GM, canivete. Você coloca ela aqui no contato, pisa no freio e dá partida no Tracker. Aqui do lado esquerdo, porta do motorista, você tem comando de retrovisores elétricos, vidros elétricos nas 4 portas, e aqui trava e destrava as portas. O acabamento aqui é duro,
assim como todo o topo do painel aqui, apoiador quem gosta de apertar painel, né, vai se machucar. Só que tem um acabamento macio onde você apoia o cotovelo. Além disso, a porta do motorista tem um bom nicho aqui embaixo, tem um outro porta-objetos aqui escondido, e você tem banco com regulagem de altura e regulagem de inclinação. O volante tem apenas regulagem em altura, não tem regulagem em profundidade. Aqui do lado esquerdo você tem acionamento da seta e apenas isso, porque o farol você aciona por aqui. Inclusive tem luz dianteira e luz traseira de neblina. Desse lado direito aqui, o limpador de para-brisa, que a gente não usou porque esse outono está bem seco aqui no Rio de Janeiro. O cluster dele é para lá de simples, tem apenas o conta-giros, velocímetro, indicador de marcha e odômetro total e parcial. E é exatamente isso que vocês estão vendo. Esse carro não tem computador de bordo. É um carro de R$78 mil que não entrega computador de bordo. Mas, em compensação, o carro tem bastante porta-objetos. Você vai ver aqui, tem um porta-objetos ali em cima, um tapetinho de borracha. Tem um outro porta-objetos aqui, tá? O airbag do passageiro ali em cima. E aqui embaixo você tem porta-luvas, um tamanho bem generoso, é bem legal. Você tem também aqui um rádio de acionamento bem simples. Isso, aquilo, outro. Você tem acionamento bem simples. Aqui você tem as estações pré-definidas, favoritos, informações, né? Não tem nenhuma. E você pode vir aqui no menu também, apertando esse botão. Você consegue definir alguns parâmetros do carro e também algumas informações. Quer ver? Não, esse é o menu FM. Vamos ver aqui, config. Quando você vem em config, você consegue mudar algumas configurações do carro. Por aqui também, ó, definições do veículo. Aí você configura definições de conforto, volume da alerta sonora, para-brisa, marcha ré automática, se tiver ligado o dianteiro, né? Iluminação, travamento de portas, partida remota, restaurar, definições de fábrica. É um rádio bem simples mesmo, tão simples que não tem nem porta USB. Você tem apenas essa tomadinha 12 volts aqui e nada mais. Ou então a entrada do CD aqui. Ele também tem configuração para o telefone. Aqui tem um íconezinho do telefone aqui, mas eu não conseguia fazer funcionar. Então, se você tem um rádio desse e sabe se funciona Bluetooth nele, me avisa aí, deixa nos comentários explicando como é que funciona, porque eu não sei. O ar-condicionado dele é manual, aquele ar-condicionado que tem no Onix, no Cobalt, etc. É um carro que compartilha a plataforma com eles, né? Retrovisor aqui, função dia e noite, iluminação com spot por dois lados. Aqui, espelho no parasol sem iluminação, porta-óculos. E o banco dele, cara, banco é de tecido, mas ele tem um bom apoio lateral e é um banco confortável. Um banco que apoia bem o corpo e é bem confortável para você ficar aqui longos períodos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe. A posição de dirigir dele é bem baixa mesmo para um SUV, e você consegue dirigir bem próximo do chão. Eu me arrisco a dizer que a posição de dirigir dele é a melhor desses SUV compactos. Além do que a gente já mostrou, tem o câmbio automático, né? O câmbio automático é aquele mesmo do Cobalt, a Zafira não, né? Zafira já saiu de linha há muito tempo. Cobalt, da Spin, do Onix, é o GF6, e ele tem aqui o trilho normal, PRND e o M. E o M você faz a troca por aqui pelo botãozinho. Aí você vê ali no meio do painel a marcha que está engatada. E além disso, você tem aqui 1, 2, 3, 4 porta-copos aqui embaixo. Não tem apoio de braço pro central, pro motorista. Beleza, galera? Vai ficando por aqui esse teste de detalhes do carro e vamos partir pro teste dele em movimento. Grande abraço para vocês, até daqui a pouco. Olá, amigos do Carpoint News, direção assistida. Então, vamos fazer aqui o teste em movimento do Chevrolet Tracker. Vou aproveitar aqui e vou fazer uma aceleração de 0 a 100, considerando que a gente tem espaço para isso, sem atrapalhar ninguém. Vamos lá, desligando o ar-condicionado.
Tá livre. Não tá. O Chevrolet Tracker tem motor 1.8 16 válvulas de até 144 cavalos. É aquele mesmo motor do Cruze, também com a transmissão automática de 6 velocidades. 2, 3 e... km/h. Bom, vamos conversar aqui sobre o Chevrolet Tracker, considerando que essa aqui é a versão LT, é a versão mais simples do Tracker. Você pode comprar ela por um preço de tabela aí que está em torno de R$78 mil hoje em dia. Quando esse vídeo for pro ar, eu não sei qual vai ser o preço que o carro está, mas no dia que eu estou testando hoje, está em torno de 78 mil o preço dele de tabela. Ele é um carro que tem uma boa qualidade construtiva. A plataforma dele é boa, aquela mesma plataforma do Sonic, que aqui no Brasil você tem representantes também no Onix, na Spin, no Cobalt. Então é uma plataforma bem interessante, que combina até certa leveza com uma solidez estrutural bem interessante, bem legal. Então o carro é bem gostoso de usar. O desempenho dele é satisfatório, né? Razoável. E principalmente as qualidades dinâmicas desse carro aqui eu achei legais. Ou seja, os freios dele são bons, apesar de ser disco na dianteira e tambor na traseira. Os freios dele possuem uma boa resposta, né? E isso torna o carro bem na mão quando você precisa descer uma serra ou fazer algum traçado sinuoso. É um carro que não vai te trazer problemas. A 100 km/h aqui, em sexta marcha, eu tô em 2.500 rotações por minuto. Exatamente. Como o nosso trajeto aqui é um pouco diferenciado hoje, talvez não seja possível testar a rotação de 120. Mas daqui a pouco ali eu mostro para vocês a rotação de 80 km/h, quanto que o motor fica. Então, voltando à dinâmica aqui, é um carro que tem uma boa dinâmica, boa estabilidade, bons freios, direção com boa resposta, embora não tenha controle de estabilidade, controle de tração, nada do tipo. Mas de qualquer maneira é um carro bem seguro e é bem gostoso de dirigir. Bom, 80 km/h aqui, eu tô exatamente a 2.000 rotações por minuto, pouquinha coisa abaixo. A suspensão dele, como essa versão LT aqui, ela traz rodas aro 16, então, e os pneus têm um perfil razoavelmente alto, a suspensão do carro trabalha tranquila, né? Na buraqueira, nos caminhos mais complicados, e você tem uma boa ação da suspensão aqui dentro. O carro é confortável na cidade, no trânsito complicado, nas ruas mais complicadas, né? E na estrada também é confortável, enquanto continua te proporcionando boa estabilidade. O carro traz também um bom isolamento acústico, tá bem posicionado na média de preço, também na categoria dos utilitários esportivos compactos. E é um carro que teria condição de brigar aí de frente com EcoSport, HR-V, Renegade, principalmente HR-V, que é um carro que é mais totalmente urbano, né? Esse carro aqui não tem nenhuma vocação off-road. Se você compra ele pensando em encarar caminhos bem difíceis, esquece, porque a posição de rodagem, a altura de rodagem dele é bem baixa, né? Então é um carro que não tem nenhuma capacidade off-road. Ele tem tanta capacidade off-road quanto uma Spin, por exemplo. Então, se a sua ideia é essa, é melhor partir para um Renegade, Duster, ou algum carro com maior aptidão off-road. Então, ele é um carro que teria capacidade boa de brigar com esses novos
SUV compactos, mas isso não acontece. Por quê? Porque a Chevrolet já lançou ele com preço muito alto. Ele tem um posicionamento de preço que, embora agora o HR-V esteja num patamar similar, só que além de ter uma política de preços não convidativa, ele é um carro também que tem pouca visibilidade. Você quase não tem campanha publicitária sobre ele, né? Pouca gente conhece o carro de fato. Você tem muito pouco dele rodando na rua, então acaba ficando renegado aí para um segundo plano. Mas a versão LT desse carro, ela é bem simples, bem pouco equipada. Ela traz só o trivial, né? Ar, direção, os vidros e travas elétricas, etc. Dupla airbag e ABS. E até o rádio dele é bem simples. Não que uma central multimídia seja totalmente necessária em todos os carros, mas o preço que esse carro aqui tá, seria legal a Chevrolet oferecer uma central multimídia. E também, pelo menos, um rádio com porta USB, com mais conectividade, que seja mais interessante de usar. Basicamente, galera, é isso. O Tracker, essa versão LT, resumidamente falando, é um carro bom, carro bem interessante, confortável. Você fica aqui, a posição de dirigir dele para um SUV é baixa, então isso é legal, porque você dirige numa posição gostosa e você não cansa de ficar muito tempo aqui no Tracker. Quanto ao desempenho, motor 1.8, 16 válvulas. Vocês viram na aceleração ali que ele não é nenhum expoente de desempenho, não anda forte, não te dá emoções fortes na aceleração. Mas para um uso pacato, ele está de bom tamanho. Embora a transmissão de 6 velocidades não tenha assim um funcionamento tão suave quanto eu já vi em outras transmissões automáticas. Ele dá um pouquinho de tranco, as reduções dele são muito abruptas. E também pelo fato de você precisar de esgoelar muito carro para ter um desempenho, então isso acaba contribuindo para a falta de suavidade aqui do conjunto. Mas em geral o desempenho é satisfatório, razoável para o uso urbano. Só tem uma falta grave. Esse carro aqui não tem computador de bordo. Não tem. Eu mostrei para vocês no teste lá em detalhes. É um carro de uma categoria assim mais elevada, né? Que não traz um mísero computador de bordo ali. Com isso, você fica assim perdido em relação ao consumo, autonomia. Podia trazer pelo menos um indicador de consumo. Ô taxista, podia trazer pelo menos um indicador de consumo médio, que seria interessante. Mas por conta disso, e também pelo tempo que eu tive, que esse carro aqui não foi dos maiores, então eu não tive como fazer o teste na bomba, ou seja, de andar, zerar o combustível, encher o tanque de novo e deixar zerar. Então eu vou ficar devendo para vocês o teste de consumo aqui do nosso canal. Mas no texto de avaliação e na descrição do vídeo eu coloco para vocês qualquer número de consumo aí que tiver do Inmetro. Não sei se tem teste do Inmetro para esse carro, mas é isso aí. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela companhia. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. E conta o motivo pelo qual você não gostou do vídeo, que a gente está sempre lendo os comentários de vocês e tentando fazer o melhor possível para atingir o público de forma boa, né? Para trazer uma boa impressão para o público e uma grande satisfação aí de vocês assistindo os nossos vídeos.
Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.